E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Iniciaremos hoje o nosso livro novo, isso mesmo, o nosso livro verde, né? O nosso livro 3. Então, o primeiro conteúdo a ser trabalhado é a região Nordeste. E para iniciar a região Nordeste, peguei um trechinho do poeta Patativa de Assaré, que diz o seguinte: o Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, tornando o céu e a terra cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza e ao Nordeste a poesia. É assim então que iniciamos o nosso conteúdo. Para falar sobre Nordeste, não podemos esquecer que o Nordeste ele é subdividido em regiões ou sub-regiões. Essa subregionalização, se é que essa palavra existe, se deu por conta de uma diversidade muito grande de paisagens existente no Nordeste. Então, ficou definido as seguintes sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, que vocês vão ver agora nesta imagem que tem aí na tela. Então, as sub-regiões Nordeste, e aí ali mostra a Zona da Mata mais ao litoral. Depois nós temos ali o Agreste, o Sertão, que é a maior sub-região do Nordeste, e por último, o Meio Norte. Isso mesmo. Vamos iniciar então pela Zona da Mata. Primeiro, a Zona da Mata ela está no litoral leste do Nordeste. Então, ela pega ali um trecho bem grande, apesar de ser estreita, mas é uma faixa comprida. O clima dela de predomínio é o subtropical. É o clima, desculpa, tropical, não subtropical. Subtropical somos nós aqui do sul. Tá frio hoje, né? Olha só, tá até encasacado. Depois, nós temos uma questão da influência da massa de ar oceânica, ou seja, aquele calor que tem no mar, levanta-se aquela umidade, chove na zona da mata, então existe toda uma dinâmica, inclusive de vento, de um monte de coisas ali, que são todas essas influências da massa de ar no local onde ela atua. Depois, a questão da vegetação. A vegetação é uma vegetação de grande porte. Porém, a gente não deve esquecer também da questão do manguezal, das restingas, que são modelos, que são tipos de vegetação muito importante para aquela região. Tanto a questão da formação vegetal, de modo geral, quanto a vegetação litorânea do manguezal e das restingas, elas são altamente impactadas e desmatadas desde o seu período colonizador, onde, quando os portugueses chegaram aqui, eles passaram a retirar essa vegetação original e introduzir cultivos, como, por exemplo, o cultivo da cana, devido ao solo que tem lá, que é um solo muito bom. Então, proporcionou isso, então eles destruíram o que tinham para destruir e assim fizeram o seu cultivo. Uma coisa interessante se lembrar do manguezal é que ele é um ecossistema que ele apresenta múltiplas importâncias. Uma das importâncias se dá na questão de que ele serve como berçário da vida marinha. Então, muito daquilo que se come, né, de peixes, caranguejos, camarão, ele nasce nos manguezais. Não só lá, aqui também, aqui no sul do Brasil também, inclusive, aqui Florianópolis é o marco final do manguezal. Então, o último manguezal completo que se tem no Brasil, rumo ao sul, se dá aqui na ilha de Santa Catarina, num bairro chamado Tapera. Dali para frente, rumo ao sul, tem manguezal até Laguna, porém ele é incompleto. De Laguna para baixo não se tem mais manguezal, porque o clima não proporciona isso. Já, se tu sair de Florianópolis rumo ao norte do Brasil, tu vai encontrar manguezal até o Nordeste brasileiro. Até, se eu não me engano, talvez ao norte brasileiro, não recordo no momento de cabeça, mas ele é bem longo. E quanto mais ao norte, maior as árvores, maior a biodiversidade existente nele. A questão da zona da mata também, como eu falei ali, ela fala sobre as questões da restinga, e a restinga tem um fator muito importante. Geralmente ela fica nas praias. E aí, quando se tem onda muito forte, a restinga ajuda a segurar o solo.
Quando se retira a restinga, o desgaste, a erosão é muito grande. As restingas, seja no norte, seja no Brasil, de modo geral, elas acabam sofrendo demais em virtude de uma coisa chamada especulação imobiliária. As pessoas cercam os terrenos perto das praias, recortam, né, tiram a vegetação e colocam casa. Só que casa não segura solo. Resultado, quando dá uma chuva muito forte, quando dá uma maré muito forte, uma ressaca, o solo vai sendo desgastado e o que tiver em cima dele vai sendo levado. Então, se tiver casa, se tiver praça, se tiver prédio, leva tudo. Só não leva tanto assim se tiver a vegetação original, certo? Outro ponto importante que eu coloquei aí no litoral nordestino, a presença das falésias, que é tipo essa foto que eu coloquei aí, você tá vendo? Você nota o mar, uma praia bem grande, e olha o paredão que se forma à beira do mar. Isso são falésias muito comuns no Nordeste brasileiro. Aqui no sul do Brasil, que eu conheça, a única falésia existente é na praia da Guarita. Enquanto isso, lá no Nordeste, eles são repletos dessa linda paisagem. Agreste já é uma transição, né? Sai da zona da mata e aí antes de chegar no sertão tem o Agreste. O Agreste é uma importante zona, inclusive econômica, porque ele funciona como se fosse um cinturão verde. Ele é uma transição entre o clima tropical e o tropical semiárido, mas nessa parte ainda é possível realizar plantação de muita coisa. A vegetação original é uma vegetação de pequeno e médio porte, adaptada aos períodos mais secos, então a raiz dela é profunda, geralmente ela perde folhas no período mais seco, então ela é super adaptada. A casca dela é uma casca mais grossa para evitar, inclusive, essa perda de umidade e já começa a aparecer espinhos, que na verdade nós chamamos de acicofoliadas, folhas em formato de agulha, certo? O relevo ele é composto por altitudes modestas e estruturas rochosas antigas. Esse relevo é tão interessante porque, além dele servir para a prática de agricultura ali, ele também serve para a prática do turismo. E eu coloquei para vocês aí uma imagem da Chapada Diamantina, que fica no interior da Bahia, que mostra para vocês quão incrível é o relevo. Esse local é um parque, portanto a sua vegetação é bem preservada, o que é muito importante. No sertão, tu já pega uma sub-região com o predomínio de clima semiárido. Então a chuva é bem mal distribuída, quase não chove ao longo do ano, vegetação de caatinga, ou seja, mata branca na língua indígena, essa vegetação ela é muito adaptada às secas. As raízes, enquanto lá no Agreste já era raiz profunda, aqui é muito mais porque ela tem que captar água bem das profundezas do solo. O grande problema da caatinga é que ela é altamente impactada pela ação humana porque recorta-se, tira-se essa vegetação para se fazer carvão. Além do mais, dessa destruição, também existe a presença de rio intermitente, ou seja, ele seca num período do ano. Então, existe uma grande dificuldade de produção nessa área devido à seca e aí as pessoas acabam recorrendo então a essas práticas ilegais do desmatamento. Uma coisa interessante de se falar é a questão da transposição do Rio São Francisco, então o que favorece aí algumas áreas com água e que possibilita então a população a plantar mesmo no período de seca, certo? Meio norte já é uma transição então entre o sertão e a floresta equatorial. Floresta equatorial essa que outro dia um ministro da comunicação brasileira errou dizendo que era floresta tropical. Não, no norte do Brasil e aí nessa parte aí do nordeste do Brasil já tem a transição para a floresta equatorial, que é a floresta amazônica. Então já nessa região já começa a aumentar a quantidade de chuva. Então é tranquilo que se chova mais do que 2.000 milímetros de chuva por ano. Então é uma quantidade de água já bem boa. E aí começa a se notar a presença, por exemplo, de matas de cocais, onde se vai ter palmáceas, onde se vai ter babaçus, carnaúbas e diversas outras. Inclusive,
Árvores estas que permitem que a população tradicional daquela região faça coleta de frutos e possa vender. Inclusive, existem fibras em que eles trabalham para fazer corda, para fazer bolsa, para fazer tecido. Então, existe uma atividade muito grande. O grande problema é que essa região também ela vem atraído, perceba, quase todo o Nordeste vem atraído gente para fazer coisa errada, né? Grande parte das pessoas que acabam sendo atraídas pelo Nordeste vão para lá para praticar a agropecuária, só que de maneira sem cuidado nenhum. E o resultado é que cortam a vegetação original para se plantar, por exemplo, soja. Então retira-se a possibilidade daquelas comunidades tradicionais viverem e planta-se a soja no modelo patronal, ou seja, existe um dono e todos os outros querem trabalhar, necessariamente tem que ser funcionário. Enquanto no caso anterior, a pessoa, ela enquanto é, coletador, enquanto talvez o empreendedor ele vai lá, ele coleta para ele ou em sistema cooperativo e eles acabam vendendo e assim conseguem ter uma boa renda, sem impactar o meio ambiente. No caso da agropecuária, nós temos desde o litoral, então, no litoral solo de Massapê, muito fértil, tem cultivo desde economia açucareira, quando se iniciou o Brasil, quanto vai indo para o interior, nós temos a produção de algodão, soja, cacau. Então, está havendo um aumento da monocultura e está havendo diminuição da policultura. Esse aumento também ele se dá por conta do aumento da irrigação, que favorece aí os cultivos, né? Um cultivo, inclusive, que tem favorecido é o cultivo de fruta. No caso do cultivo de fruta, geralmente é agricultura familiar, então são pequenos produtores. E aí, uma das coisas que eu coloco ali é que nem sempre o povo nordestino pôde aproveitar o potencial produtor devido às secas, né? Que tem se tornado marcantes, que se tornaram marcantes inclusive na literatura, e que depois, quando eu falar sobre a cultura, eu vou falar sobre ele. Indústria. Muitos incentivos governamentais nos últimos anos. O que é que a gente tem visto? Criação de parques industriais. Então, coloquei alguns aqui, por exemplo, Salvador, polo petrolífero e polo automotivo, a Ford produz lá. Recife, desenvolvimento de polo tecnológico. Fortaleza, complexo têxtil. Temos também investimento no setor de transporte muito alto, investimento em portos, investimento em estradas não tanto. Né? Estradas não é o investimento lá não foi muito grande, mas investimento em portos foi muito grande para escoar essa produção que o Nordeste está tendo. Investimento também na produção energética, polo eólico, no polo hidrelétrico, e aí coloquei aí as represas de Xingó, a hidrelétrica de Xingó, de Sobradinho, e aí tudo isso gera um aumento de interesse por parte das indústrias e é por isso que muitas delas vão para lá. Inclusive, coloquei uma foto aí na apresentação. E para mim, a melhor parte que se tem do Nordeste é a questão cultural. Então, as manifestações culturais são muito fortes, muito presentes na música, na dança, na poesia, na alimentação, nas vestimentas. E aí existem inúmeras outras que se podem colocar ali. Para vocês terem noção, as maiores festas juninas do mundo estão no Nordeste. Além da festa junina, que é algo que eu sou encantado, né? Tem também a música. E aí eu coloquei aqui diversos cantores, porque tem gente que acha que cantor do Nordeste é só cantor de música tradicional do Nordeste. E o que eu quis mostrar para vocês aqui é que não é assim. Então coloquei aí, para mim, um grande astro da música e do rock brasileiro, Raul Seixas. Também coloquei Chico Sainz, botei o Luiz Gonzaga, né, o tradicional, Belchior, Zé Ramalho, Simone e Simaria, aquelas moças, aquelas irmãs que cantam junto. Também coloquei ali o rapper, o Rapadura, que tem músicas incríveis falando sobre o Nordeste. Clarice Falcão, e tem uma menina que fez sucesso aí no carnaval do ano passado, se eu não me engano, chamada MC Loma, que também é do Nordeste. E na literatura, né? A literatura é algo incrível. Botei aí o repentista Braulio Bessa, mas também os mais antigos, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto tem um livro chamado Vidas Secas, que
Não, Vidas Secas não, Morte e Vida Severina. Aí tem o Mariano Suassuna e o Graciliano Ramos, sim, com Vidas Secas. Tanto o João Cabral de Melo Neto, quanto o Graciliano Ramos, quanto o Ariano Suassuna são muito conhecidos principalmente nos vestibulares do Brasil afora, porque geralmente se tem presença de livros de pelo menos um deles. Para terminar então essa aula, termino com uma outra parte do Patativa de Assaré, que dizia o seguinte: o Nordeste é poesia. Tocou a mãe natureza com toda a sua filosofia. Fez o céu, fez a terra, completo, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura e para o Nordeste a poesia. Termino então essa aula, meus queridos, e deixo a vocês algumas atividades. Páginas 7, 10, 11, 15 e 17. E se vocês gostaram deste novo cenário, dessa nova aula, comente aqui embaixo no livro, cenário novo, que aí eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Um abração, meus queridos. Tchau, tchau e até a nossa próxima.